Olá, estamos com o nosso momento do casamento. Hoje eu quero trazer uma palavra para edificar sua vida, seu casamento, sua casa. Eu espero que você use esse tempo para o seu devocional com o seu cônjuge. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz assim: amem-se uns aos outros com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Casamento, afinal, é um lugar para se matar ou um lugar para se morrer? Muitas vezes as relações elas ficam muito acirradas porque as pessoas não entendem algumas coisas que são básicas e fundamentais. Existe uma diferença muito grande entre individualidade e individualismo. Casamento não é um lugar onde você mata a individualidade do seu cônjuge, onde você sobressai a sua individualidade. Casamento é um lugar onde nós respeitamos a individualidade de cada um e pegamos as nossas individualidades a favor da relação. O grande problema não é a individualidade, é o individualismo. É quando cada um quer fazer a relação beneficiar a si próprio. E aí o que Paulo vai dizer é exatamente o contrário, que nós precisamos amar fraternalmente e preferir em honra uns aos outros. Então eu preciso aprender a preferir em honra o outro. Isso é tão interessante que numa reunião nossas aí, começamos a falar de um assunto, acabamos entrando no casamento, e é muito interessante que a partir dos comentários você vai percebendo que os casais não entenderam nada, não entenderam como deve funcionar o casamento, o que é fazer ao outro o que você quer que o outro faça com você. É impressionante como as relações conjugais se tornaram completamente diferente daquilo que é o propósito de Deus, né? As pessoas elas têm uma relação muito mais movidas pela ação do outro do que pela sua iniciativa. Então as pessoas estão sempre aguardando que as pessoas façam determinadas coisas para que elas façam alguma coisa em detrimento disso, ou seja, é uma reação assim, é muito mais responsiva, é muito mais reativa do que proativa. Então não viva no seu casamento um individualismo, mas tenha a sua individualidade, o seu jeito, as suas características, a sua personalidade. O casamento não é lugar para matar isso, mas é lugar para a gente morrer, cada um matando o seu próprio orgulho, sua própria vaidade, a busca do seu próprio interesse a favor da relação. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. A outra coisa é saber o que é uma diferença e o que é uma indiferença. O que mata as relações não são as diferenças, as diferenças são necessárias. Eu jamais gostaria de estar casado com uma pessoa que fosse como eu. Já é difícil me suportar, imagina suportar outra pessoa que fosse como eu. Então as nossas diferenças elas são fundamentais. O grande problema é quando ela se torna uma indiferença. Então a individualidade vira um individualismo e a diferença vira uma indiferença. Então eu começo a agir como se o outro não existisse. Por quê? Porque ele não pensa como eu. Então se ele não pensa como eu, então não é interessante para mim. Então as pessoas passam a maior parte do casamento gastando a sua energia tentando fazer com que o outro pense como ele. Então alguém disse que numa relação onde duas pessoas são iguais, uma é dispensável, você não tem necessidade dela. Então o problema do seu casamento não é que você é diferente do seu cônjuge. O problema do seu casamento é que vocês se tornaram indiferentes na relação. E a terceira coisa que também as pessoas confundem é companheirismo com competição. Então se você está na relação conjugal, e foi isso que Deus fez, Ele deu para o homem uma companheira e não uma concorrente. Então muitas vezes a gente confunde companheira com concorrente. E aí nós entramos numa guerra acirrada, como se nós fôssemos adversários, como se nós fôssemos inimigos. Eu sei de casais que a mulher
quer ter a mesma coisa que o marido tem. Ela não tem essa iniciativa para que o marido, num dado momento, tenha alguma coisa melhor do que ela. Esse não é o problema do casamento. Então, até onde nós entendemos que ser companheiro é melhor do que ser concorrente. Não gaste energia concorrendo com seu cônjuge, indo para lados opostos. Pegue tudo isso, né? Pegue a força que vocês têm e transforme isso numa sinergia. Canaliza isso para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Então, o casamento não é um lugar onde se mata, é um lugar onde se morre. Então, você não está numa relação para matar o seu cônjuge, você está para morrer a favor do seu cônjuge. Eu tenho dito que um dos grandes problemas de um casamento não é porque os casais não querem viver, é porque eles não querem morrer. Ninguém quer morrer na relação. Morrer para a sua vontade, para o seu domínio, né? Para o seu controle. Então, muitas vezes nós temos que abdicar disso. Parece contraditório eu dizer que você não deve ter a sua vontade, seu desejo, e agora dizer que você tem que morrer pela sua vontade. Quando a sua vontade vai contra a relação e não a favor, você tem que morrer. Então, que nessa meditação você saiba separar a diferença entre casamento, um lugar para morrer, para se matar, ou para matar, e um lugar para morrer. Então, o nosso casamento não é um lugar, não é uma arena onde eu vou matar o meu cônjuge, mas eu vou morrer a favor do meu cônjuge. Quando a Bíblia fala da importância de darmos a vida um para o outro, eu estou dizendo em morrer nesse sentido, de você dar a vida. A Bíblia não manda você morrer para o cônjuge, a Bíblia manda você dar a vida para o cônjuge, até porque morrer é mais fácil, mas dar a vida é um empenho para a relação, para o resto da relação. Então Paulo diz que nós devemos amar com amor fraternal e devemos preferir em honra uns aos outros. E aí nós temos que saber a diferença entre individualidade e individualismo, a diferença entre diferença e indiferença, e também entre companheira e concorrente. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça.